Estamos aqui, direto de Harvard, do congresso que teve sobre menopausa e saúde da mulher. E a gente vai trazer para vocês os principais highlights e os temas que a gente acha que vale a pena discutir por aqui. E aí, meninas, contam o que vocês estão achando, como que tem sido, o que vocês estão levando aí para casa, de informação. Teve algo de muito novo? Flavinha, a gente estava conversando sobre isso ontem. Diz aí. A coisa que eu achei mais legal é que quando a gente vem num congresso desse, a gente cria uma expectativa muito grande, sabe? Muito grande de aprender coisas muito novas, muito diferentes, protocolos diferentes, medicações novas. E a gente começa a ver algumas coisas de algum ângulo diferente, sim, sabe? Principalmente com informações importantes sobre osteoporose, saúde mental, saúde cardiovascular. Hoje o dia todo sobre a investigação dos tumores de mama e risco de câncer de mama associados às terapias e às várias medicações existentes. Mas no fundo, como eu comentei com vocês num vídeo anterior, a coluna dorsal do que a gente está fazendo é basicamente a mesma coisa, e isso é muito legal, porque a gente vem para um lugar desse achando que o Brasil é um país de segundo mundo, sabe? Mas aí você vem num lugar desse, na melhor faculdade do mundo, e percebe que a coluna dorsal do que a gente faz é muito parecido, e isso é muito legal. Dedê, fala um pouquinho da sua opinião, o que você está achando, e traz um pouquinho do que você vai levar também. Eu concordo plenamente com o que a Flávia disse. Eu nunca tinha vindo num congresso em Harvard, desse foi a primeira tamanho, vez né? desse tamanho, na verdade. E com esse peso, né? Às vezes você fala, eu vou num mundial, mas você tá na melhor faculdade do mundo. Então, é realmente isso. Você vem com uma expectativa e a gente se inferioriza, né? Vamos dizer, como brasileiro. Assim, até verdade. como médico. Você acha que todo mundo que tá fora é muito melhor. Então, eu fiquei muito feliz de ver que a gente, na verdade, tá na mesma linha. Lógico que a gente está numa faculdade, então eles levam muito estudo, né? Então tudo é muito embasado em estudos, tudo. E eu acho que o mais importante de tudo mesmo é a gente poder levar segurança. Então a gente estuda muito e cada dia mais a gente tem mais embasamento em grandes escolas, em grandes estudos, de que a gente tem que parar com esse medo, que eu acho que o principal é isso, parar com o medo de reposição hormonal. A gente, como médico e ginecologista, estudando muito essa parte hormonal, a gente tem que trazer informação, que até hoje muitos médicos falam, não, hormônio dá câncer, não faça reposição hormonal. A gente tem esse tabu e esse congresso ele veio assim, para destruir mesmo essa crença, com grandes pessoas assim falando com a gente com grande embasamento. Então não é coisa da nossa cabeça, ou não é um achismo. Os maiores nomes do mundo estão aqui, né? Então assim, eu acho que isso que é muito importante, é você levar para o Brasil, para os pacientes, para os nossos colegas, com tranquilidade e consciência de que a reposição hormonal é o melhor caminho para a vida das mulheres. Opa, e conta pra gente sobre aquela palestra maravilhosa que a gente participou do oncologista, o Evron, que a gente até pediu pra ele autografar nosso livro. A gente almoçou com ele, foi um negócio assim surreal. E aí conta pra gente Esse senhorzinho aí, quem que é esse senhorzinho maravilhoso e o que ele fez de importante pra gente, falando do WHI e das revisões dele. Uhum. Eu acho que a primeira coisa que ficou pra mim foi ver o quanto ele é humilde com toda aquela sabedoria. E eu aprendi muito também. Né? Aprendi muito. E assim, eu achei muito incrível ver a humildade dele falando sobre medicina e conhecimento com toda aquela bagagem que ele tem. E me encantou demais ver o amor que ele tem por saúde da mulher. Sabe, ele falando do quanto que é transformador poder ver as mulheres tendo vidas transformadas. E na verdade ele participou do WHI. E, na verdade, ele trouxe desfechos do quanto que esse estudo foi mal interpretado, Inclusive, às vezes, a gente, mesmo falando de hormônios sintéticos, que foi o caso do estudo, teve desfechos positivos, Porque, na verdade, veio muito esse medo, Então, a medicina ficou baseada em medo e todas nós mulheres começou com essa angústia de que, o hormônio causa câncer. E, na verdade, eu acho que ele veio trazendo ao longo dos dados e que, inclusive, ele contou a história da própria mulher dele, que pós-câncer de mama fez TH, porque assim... Na verdade, foi pelo fato da mulher dele ter tido câncer. Ele é um oncologista. Exato, ele começou a estudar muito a parte hormonal para poder ajudar a mulher dele, Aí Exato. que ele começou. Porque pra ela, como ela era uma mulher muito ativa, o brain fog, Exato. O quanto que o brain fog impactou na vida dela, A queixa principal dela era essa memória ruim, que ela não tinha mais
condição de fazer as mesmas coisas. E né? não foi só isso que impactou a vida dela, né? A vida dela foi impactada nos fogachos, na Mas o pior pra secura ela era vaginal, em todos os sintomas da menopausa, artralgia, ela tinha tudo. Mas foi o brain fog que incapacitou ela de continuar fazendo suas atividades diárias. E aí ela resolveu decidir usar a terapia hormonal para melhorar a vida dela. E mesmo sabendo que existia uma contraindicação por ter tido um câncer de mama, né? E só uma coisa que eu achei bem legal, assim, ó, do Congresso, que eu acho que é uma coisa que cada ano vai mudando mais. Mas eu acho que eles estão buscando cada vez mais estudar uma forma de tratar e até de fazer mesmo reposição hormonal pós-câncer de mama. Sobreviventes de Né? câncer de mama. Então eu acho que isso daqui pra frente é o que vai mais mudar. Isso é verdade. Sabe uma coisa Eu que ele acho falou que muito foi que eu mais achei- legal. Eu achei muito legal ele falar do quanto que as mulheres, ele ousa dizer que o câncer de mama é uma doença curável, né? E que como que a gente vai, né, determinar que a vida dessas mulheres vai ser totalmente impactada a ponto de cerebral, ósseo e cardiovascular, sendo Limitando a vida da mulher a um risco de recidiva também, Exato. né? Exato. Que Não dá que pra não ter seja certeza, importante, mas existem outras coisas pra colocar no contexto, né? E o que eu achei muito bacana é o quanto que eles trouxeram que o estilo de vida, né, a gente já sabe disso, a literatura é muito clara, mas o quanto que o estilo de vida é importante para o desfecho de vida, né? Então, quando a gente fala de TH, a gente não está falando só sobre hormônios, né? A gente está falando de mulheres que são acompanhadas e que são tratamentos individualizados, né? A gente não tem uma dose que é para todo mundo. E isso também achei muito legal, Eles a gente já sabia, reforçaram isso muito, né? Do quanto que o nível hormonal, diz aí, Flavinha. Eles falaram muito sobre os níveis hormonais são importantes e a resposta clínica também é importante. Mas não adianta a paciente estar sem fogacho e manter níveis séricos, principalmente do estradiol, muito baixinho. Porque aí você não tem a garantia de proteção de massa óssea, de proteção de massa encefálica, de melhora de sintomas de fato e diminuir risco, que é o que a gente está buscando. Quando a gente fala hoje de terapia hormonal, e isso que eu acho que está mudando muito, e esse congresso veio para realmente sedimentar esse conhecimento, terapia hormonal não é só para sintoma, é para evitar riscos de doenças graves ao longo da sua vida. E na verdade que são os piores. Eu acho que os sintomas silenciosos, né, a ausência de sintomas, são os mais agressivos, que aumenta muito. Uma mulher na menopausa, por falta de hormônio, ela aumenta muito o risco de doença cardiovascular, o risco de osteoporose. Então, assim, na verdade, as mulheres morrem muito mais por esses problemas causados pela falta de hormônio do que por câncer de mama, por exemplo, né? Foi interessante que ele até trouxe um dado, né, que hoje as mulheres morrem mais de fratura de fêmur do que do próprio câncer de mama. Não que seja fácil, não é gostoso no tratamento de câncer, e não é isso que a gente está trazendo, mas existe um risco maior de mortalidade numa fratura de fêmur do que de um tratamento de um câncer de mama, né? E que, na verdade, aumenta todas as tuas taxas, né? Aumentam de risco geral de mortalidade Exato. pós-menopausa, né? A gente Exato. tem um aumento de risco geral, e principalmente a nível cardiovascular, né? E a gente Exato. E esquece. cerebral, né, gente? Exato. Demência, Alzheimer. E o que mais mata mulheres e homens no mundo é doença cardiovascular. Exato. E como é importante a gente olhar pra tudo, gente. Não é você ir no ginecologista e falar assim, eu quero um hormônio, sabe? E é por isso que eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais o nosso trabalho. Porque a gente tá em Harvard, isso não é pra qualquer um, entendeu? A gente tá aqui em três grandes amigas, mas principalmente 3 grandes médicas que procuram sempre se atualizar e trazer o melhor que o mundo tem pra vocês. E que a gente tem que valorizar sim o nosso trabalho, porque a gente não olha pra vocês como um ovário que falhou, né? A gente vai olhar para o colesterol, a gente vai olhar para os problemas cardiovasculares em geral, a gente vai olhar para o seu osso, a gente vai olhar para o seu cérebro e A gente vai tratar realmente a saúde, né? a como um saúde todo. como um todo. E isso tem que ser um processo a longo prazo, é casamento com o seu médico, de verdade. E a confiança no seu médico é muito importante. Às vezes a gente fala algumas coisas, os pacientes às vezes não entendem, né? Mas assim, o que eu quero dizer? Que nós somos profissionais diferenciadas, que a gente percebeu aqui nesse congresso, que a gente já era diferenciada antes de vir pra cá, isso é muito legal, porque a gente se atualiza lá também, né? Não é só aqui no congresso de Harvard. Tá sendo uma experiência incrível de conhecer pessoas incríveis, pessoas que a gente vê pela internet e alguns ídolos da medicina, né? Almoçar, inclusive. E almoçar com eles, e tirar Podia tá foto. perto, né? Que você imaginava estar perto de uma pessoa que tem um gabarito científico desse, que produz ciência muito. A gente estuda artigo dessas pessoas que estão aqui A falando gente pegou oi um pra livro gente, deles, né? sabe? Pegar um autógrafo no livro dele. Exato, então tá sendo uma experiência incrível de conhecimento, mas também de muito networking e conhecer pessoas incríveis que a gente jamais imaginou.
E isso eu acho que vai transformar a nossa vida daqui pra frente. Você sabe que quando você falou isso, eu até me arrepiei inteira, né, Flavinha? Porque eu acho que, na verdade, a gente tem uma longa história, né, de amizade. E todas nós, a gente sempre tá junto estudando, né? E eu acho que, de fato, até chega a me emocionar um pouco, assim, sabe? Porque eu acho que a gente o tempo todo tá buscando essa inquietação que tem dentro da gente, né? Que é pensando, na verdade, de fato, e eu acho que foi isso que tanto me encantou do doutor, né? Foi Evron. Exato, foi a ver de fato a transformação, que eu acho que é o que motiva a gente, né? Quando a gente fala de saúde da mulher, é essa motivação E eu acho, traz, né? Perdão. Pode E eu falar. acho que, pra fechar, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Então, É quando isso. você tem paixão pelo que você faz, é um prazer. É isso que você falou. A gente sempre se encontra. A gente sempre se encontra pra ir num congresso, pra estudar, pra ir fazer um curso junto. Ou nem que for pra Exatamente. estudar junto, né? A Mas gente é já se muito encontrou legal. muito mais se atualizando Com certeza. do que em casa pra gente curtir Aliás, uma a gente viagem ficou sozinha mais de amigas férias. Por conta dos estudos. A Isso gente que foi legal. se reencontrou, né? Outra coisa que eu queria trazer, eu acho que teve a aula da doutora Melinda, né? E ela trouxe bastante sobre saúde integrativa, né? E suplementação. E ela também falou muito do cortisol e o impacto do estresse, né? Na nossa saúde como um todo. E aí, claro, eles falaram muito do sono. E eu acho que a gente acaba negligenciando muito sono e estresse e ansiedade. Tudo que a gente tem vivenciado hoje. Mas o quanto que isso aumenta o nosso risco de mortalidade em todas as áreas, inclusive quando a gente está falando de noites mal dormidas, né? Então eu acho que lembrar desse ponto é importante. Quer complementar? É o sono e o estresse, O né? que eu mais gostei nessa palestra dela foi o seguinte: quando ela estava falando de insuficiência ovariana, quando a gente está chegando nessa fase de climatério e menopausa, que o mais importante era entender a falta do hormônio como um fator desencadeante para outros distúrbios. Às vezes o que você precisa não é mais dar estradiol, porque tá legal. Mas é ajustar o cortisol, é ajustar a liberação do cortisol no seu corpo, ou mesmo modular porque tá de mais ou porque tá de menos. O uso dos adaptógenos, dos fitoterápicos que a gente tem em larga escala no Brasil. E aqui não é muito, aqui rolou uma discussão meio ferrenha numa plenária, né? Sobre os fitoterápicos e a ação deles, e doses, etc. Rolou uma discussão meio azedinha ali. E a gente ficou assistindo aquilo meio tenso, um clima meio esquisito. Mas o que a gente tem no Brasil com muita facilidade, né? As nossas farmácias de manipulação, que a gente indica também, que são farmácias confiáveis. Farmácias normais mesmo. E farmácias normais que Bastante fazem informação. também. A gente tem isso muito mais acessível no Brasil, né? Aqui rola ainda um certo preconceito, mas ela trouxe isso e foi disruptivo para eles. Pra gente, mais uma afirmação de que os adaptógenos e a modulação de cortisol é importante nessa fase. E eu fiquei muito feliz de alguém ter falado sobre isso, cara. Sabe que foi uma fala que eu acho que chamou a atenção? Quando ela falou assim, as pessoas estão usando. Então que a gente aprenda e saiba prescrever, porque elas vão usar. Então isso eu achei bem e aqui legal. a gente foi na farmácia normal e tinha disponível, né? Exato. É que eu ia falar isso, eu acho que aqui a suplementação fora do país ela tem um custo menor. Que eu acho que no Brasil ainda os suplementos são caros, porque teoricamente a grande maioria das pessoas não usa um suplemento, vai usar mais. Mas o que eu achei legal também, que todo mundo falou muito, era que não adianta suplementar sem comer certo, né? Então é sobre isso. Não adianta, é igual a gente sempre fala, é hormônio, se você tem que ter uma base boa, que senão você pode tomar tudo. É o famoso xixi cocô caro, né? Que a gente brinca, mas é isso. Que não vai adiantar, você não vai absorver bem hormônio, você não vai absorver bem os nutrientes, as vitaminas, os adaptógenos. A sua base tem que melhorar. Então mesmo que a gente fale assim, putz, eu mantive uma vida inteira que eu não tava legal, a gente tem que dar uma virada de chave realmente na menopausa pra gente ter uma qualidade de vida boa. Porque não adianta só colocar um monte de comprimido na boca que não vai fazer efeito. Foi isso. Outro ponto que, lógico, que eu vou puxar minha sardinha, né? Vou falar de endometriose. A gente teve ali 2 aulas brilhantes, que foi do nosso mentor, Dr. André Vinícius. Que, by the way, né? Nossa, Foi gente, incrível. ele By the brilhou. way, ele brilhou em Harvard, né? Não é porque a gente é fã dele, não, mas é que o André, além dele ser muito inteligente, o André tem o dom de dar aula, né? E uma didática fora do absurdo. normal. E aí ele E falou os muito slides. foi um show. um show. Ele falou muito da microbiota intestinal. E aí ele trouxe, né, da questão da menopausa e endometriose. E até pra gente, será que a gente não tá deixando de olhar para essas mulheres porque elas têm endometriose e aí elas, né, vão ser impactadas pela menopausa e sofrer todo o impacto, que é o que eu sempre falo, né? Poxa, a mulher sofreu até agora
com a endometriose. Com a aí ela entra. menstruação. Exato, aí ela entra na menopausa E fala, fala, agora ufa. minha vida vai melhorar. Aí vem tudo, né? Aí piora tudo de novo. E aí sim, ela é uma doença estradiol dependente, porém isso não é uma contraindicação para fazê-lo, né? Então É é isso. importante que a gente saiba e entenda a doença. E aí sim, né, com um bom acompanhamento, entendendo sobre o todo, a gente vai ajustando os pilares da doença, né? Mas e eu posso fazendo falar, o- não é incomum que as pessoas, não só no Brasil não, fala, tira o útero e faz a Exato. reposição de estradiol, porque se não tem útero, não precisa de progesterona, certo? E quantas pacientes estão subdiagnosticadas, que tem tudo de endometriose, tem exame físico de endometriose, não tem exame positivo, porque às vezes faz exame naquele lugar bem porquinho, e aí ela tem endometriose e usa só estradiol, e aí o negócio vira aquela fogueira, Também né? não vai adiantar nada tirar o útero, né? Exatamente, Né? exatamente. Pra só tratar isso. Pra não vai endometriose. adiantar. Então, como é importante a gente fazer uma terapia hormonal com pessoas que realmente entendem endometriose, sabem operar uma endometriose, sabem cuidar do perfil inflamatório, sabem cuidar da sua dieta, sabem orientar a sua terapia hormonal nesse contexto, porque é muito complexo se tiver Muda endometriose. muito, Muda muito. E a prescrição muda muito de paciente pra paciente, né? Exato. Curtiram? Maravilhoso eu nosso acho mini que foi pod? incrível. Inclusive, eu vou aproveitar, né, esse nosso papo. E esse episódio vai pro Podpah, porque eu tinha prometido pra minha audiência que eu também iria colocar um conteúdo sobre atualizações de Harvard. Já que a gente tá aqui, a gente precisa aproveitar. E eu não sei se dá pra vocês enxergarem, mas ali em cima tá escrito Harvard Medical School. A gente tá bem na escadaria de Harvard. Ali pra vocês verem. É animal, né? Gente, aproveita e deixa os comentários aqui ou dúvidas que vocês tiverem, sugestões. E a gente tá aqui aberta, né, pra trazer um pouquinho mais desse conhecimento, né, já que o importante do conhecimento é a gente poder dividir. E é importante que vocês saibam, né, o que tá acontecendo aí com vocês, porque senão, né... E mesmo que não passem com a gente, que elas tenham o poder de ter a informação e questionar o seu médico pra chegar no melhor tratamento pra você. É isso. Obrigada. Beijo. Beijo.